Pense o que é cumprir a vida, e ele volta agora para o discurso em primeira pessoa, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Esse cumprir dá uma ideia de ordem, de execução. Todos nós temos uma vida a cumprir, né? E se eu compreender a marcha, ou seja, se eu entender como a vida funciona, eu vou conseguir cumprir essa vida. E ele faz uma comparação, mais uma vez, com a prática da condução do gado. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada, eu sou. Às vezes parece que a estrada é longa. Hoje nós estamos começando um projeto e pode parecer longo, né? Mas se você se identificar com a estrada, observe que ele diz assim: estrada eu sou. Ou seja, o caminho é longo, mas eu sou esse caminho. Eu não estou nele, eu sou o caminho. Não vai parecer tão distante assim. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Se eu não conseguir futuramente, daqui a 10, 15, 20 anos, realizar aquilo que eu pensei, eu não vou poder culpar ninguém. Porque cada um de nós compõe a sua história. Neste momento você está compondo a sua história. E essa composição leva a vida inteira. Porque na vida ninguém se diploma, né? Você pode se diplomar no colégio, mas na vida não. A gente é sempre aluno. E você carrega em si o dom de ser feliz, que é o mais importante deles. Bacana? Queridos, independentemente do grau de complexidade de um texto, o conhecimento de mundo do leitor é fundamental. Não perca a oportunidade este ano de ampliar o seu conhecimento de mundo. Precisar viajar? Viaje. Se precisar conversar com quem viajou, converse. Se precisar acessar a internet, acesse, veja jornal, televisão, amplie o seu conhecimento de mundo, que vai ser fundamental. Por exemplo, olha essa imagem. Há quem diante da pedra abandona o caminho. Isso me remete a algum poema? Sim. Drummond tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E Fernando Pessoa disse certa vez também: pedras no caminho, guardo todas, um dia farei um castelo com elas. Alguém me falou: professor, pedra no caminho, fumo todas. Né? Faça isso não. Né? Isso é nocivo à saúde, viu? Mata. Há quem diante da pedra abandona o caminho. Não seremos nós, né? Não seremos nós. Mas esse quadro é de 1818. Teodoro Géricault. Vou passar rapidinho porque a claridade impede de a gente ver melhor. Dá para perceber que é um naufrágio, que pessoas estão numa balsa. O nome desse quadro se chama Balsa de Medusa. Em 1816, uma fragata francesa saiu em direção ao Marrocos, mas não chegou. Naufragou. 147 pessoas inicialmente se apegaram a esse pedaço de madeira e ficaram boiando no Atlântico. Quando foram resgatados, havia pouco mais de 20 pessoas. Teodoro Géricault ficou tão impressionado com isso, de eles terem passado quase um mês à deriva no Atlântico e terem sobrevivido, que conversou com cada um deles, ouviu o relato de cada um deles. E depois de uma extensa pesquisa de 6 meses, ele pintou esse quadro. Hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Se você observar, no lado esquerdo, há algumas pessoas que já desistiram de lutar, caíram. Para o centro, tem um senhor com a mão no queixo. Ele ainda tem forças, mas na mente dele já se sente um derrotado. Porque a derrota, pessoal, acontece aqui, ó, na mente. Né? É aqui. E há alguns que acenam, ó, mesmo não tendo nenhum barco de resgate adiante. E ainda há aquele, ó, que além de lado esquerdo superior, além de acreditar, ainda tenta animar outros para que também acreditem. O que o Teodoro Géricault queria mostrar com esse quadro é que nós nos encontramos nele, de alguma forma.
ou que um desses personagens me representa. Neste momento, aqui neste imenso ginásio, um desses personagens me representa. Pode ser o que já desistiu, aquele que na mente desistiu, ou pode ser aquele que acredita, mesmo que aparentemente não veja a mínima condição, e é aquele que, além de acreditar, ainda tenta animar o ânimo dos outros. Queridos, implícitos e explícitos. Interpretar é captar as informações implícitas e explícitas de um texto. O que são as informações explícitas? São as informações que estão evidentes na superfície do texto. E o que são as informações implícitas? São aquelas que estão nas entrelinhas, que eu vou perceber pelas pistas textuais que o próprio texto me dá. Só relembrando aqui, que pistas o texto me dá? Recursos lexicais, de vocabulário, recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos. E quando nós falamos sobre poema, nós vimos que é importante estar atento para aspectos formais do texto, como redondilha maior, menor, alternância de sílabas, aliteração, assonância. Perceber as pistas que o texto dá, certo? Por exemplo, ó, olha essa frase. Na feira comprei apenas abacaxi e manga, porque as demais frutas estavam muito caras. Qual é a informação implícita que nós temos aí? Imagine que você nunca ouviu falar de fruta, nunca. Nunca ouviu falar de fruta. Por esse enunciado, eu posso concluir que manga e abacaxi são frutas. Se as demais frutas estavam muito caras, é porque manga e abacaxi são frutas. Agora imagina que você cresceu num lugar em que a palavra doença nunca foi mencionada. A palavra doença, coisa boa, né? E eu digo o seguinte, o garoto está doente, ele contraiu cachumba. Por esse enunciado eu posso inferir que cachumba é o quê? É uma doença. É uma informação implícita que o texto me dá. Agora imagina que você nunca ouviu falar de veneno. Veneno. E eu digo que ele se envenenou tomando formicida, então está implícito que formicida é um veneno. Ok? Então é muito importante que você fique atento às informações explícitas e às informações implícitas de um texto. Porque elas vão me dar a compreensão global dele. E é preciso ficar claro na nossa mente o seguinte: decodificar é diferente de decifrar. Decodificar é apenas ler. Decifrar seria chegar a uma compreensão maior. É preciso relacionar as intenções comunicativas subjacentes ao texto. O que é subjacente? É aquilo que está por trás. É aquilo que não foi dito nas linhas, mas nas entrelinhas. Ler deve envolver o pensamento crítico. A partir de hoje, eu gostaria que você tivesse a leitura a partir desse ponto de vista. Ler envolvendo o pensamento crítico. Pessoal, nós teremos uma prova de linguagens e códigos com 45 questões. Algumas delas trabalham 2 textos por questão. E é preciso que hoje eu já comece a decifrar. É preciso que a partir de hoje eu já comece a perceber o que está por trás, as intenções comunicativas, a partir de uma postura ativa e pensamento crítico. Olha essa imagem que interessante. Está havendo um velório. E uma senhora, que deve ser a mãe do defunto, diz assim: ele tinha 2.000 amigos no Facebook. Pensei que ia ter mais gente aqui. Qual é a informação subjacente ao texto que nós temos aqui? Que nem sempre as amizades virtuais correspondem a amizades reais. Uma pessoa não tem 5.000 amigos, 10.000 amigos, 2.000 amigos. Ela tem conhecidos. Né? Olha o elefante conversando com a formiga. O elefante diz: eu sou o lucro dos bancos e tu? E eu sou o rendimento da poupança. Já experimentou guardar R$1.000 na poupança e ver o rendimento? Já experimentou dever R$1.000 para o banco? Quando essa imagem surge, ela surge como futurista. Hoje, ela é bem real. Relacionamentos virtuais.
A imagem não quer dizer que você não deva se comunicar assim, até mesmo dentro de casa. Mas ela quer mostrar que você não deve se comunicar somente assim. Ou que as pessoas estão investindo muito no relacionamento virtual. Se o beijo está sendo virtual, o sexo vai ser virtual, e daqui a pouco as crianças vão ser baixadas da internet, né? E olha o cidadão aí no divã do psiquiatra. Eu não tenho blog, nem estou no Orkut, nem no High Five, nem no Facebook, nem no Twitter. E o psiquiatra desesperado, você é um louco. Já perceberam que hoje quem não participa de alguma rede social é anormal? Há pouco tempo um rapaz chegava para uma moça e dizia, me dá o teu MSN, né? E dar o MSN já era o primeiro passo para um relacionamento. Pessoal, finalizando o nosso momento, para vocês ficarem com um dos grandes professores de língua portuguesa desta cidade, amigo pessoal e de quem eu sou fã, João Filho, eu queria mostrar apenas mais 2 slides para vocês, tá certo? Vocês vão estar daqui a pouquinho com uma figuraça, viu? Leia todo o texto procurando ter uma visão geral do assunto. Alguns alunos querem interpretar o texto sem ler o texto. Aí fica difícil, né? Alguns leem apenas a pergunta e vão buscar informação no texto. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Pode ser que aquela palavra que você não conhece não mude nada na compreensão do texto. Se possível, se houver tempo, leia o texto mais de uma vez. Quanto mais você se debruça sobre um texto, maior a compreensão que se tem dele. Volte ao texto quantas vezes for necessária. E outra coisa, nenhuma prova de linguagens e códigos pergunta o que você acha, mas o que o autor quer dizer. Ou seja, não faça prevalecer as suas ideias sobre as ideias do autor, tá certo? Dependendo do texto, procure fragmentá-lo. Se for um editorial, por exemplo, fragmente-o em seções, em parágrafos, em blocos de texto. Um poema, por exemplo, em estrofes. Ficará mais fácil de você compreendê-lo. Procure perceber quais são as ideias que o autor defende e não o que você defende. Esteja atento aos indícios. Nós já vimos que o texto dá pistas, né? E verifique com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Pessoal, às vezes o mais difícil não é entender o texto, é entender a pergunta, entender a questão. Tá certo? Vocês têm um material, apostila. As questões de casa estão comentadas. As de sala têm gabarito. Tá certo? Neste momento eu passo a palavra ao próximo professor que virá. Agradeço a vocês a oportunidade. Espero revê-los mais vezes durante este ano. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau.